estar com a palavra, se quiser ligar a câmera, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Bom dia, mulheres, né, que estão aí no Brasil. Aqui na França são meio-dia agora, 12:05, que nós estamos no horário do almoço. E, bom, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a Mércia, né, por esse convite, pela confiança, né, de me permitir aqui partilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida. E eu já começo aqui, mulheres, com o meu coração cheio de alegria, né? É por isso que a Mércia compartilhou aqui com a gente, né? De trazer que talvez quando esse trabalho se iniciou era algo tão pequeno para algumas pessoas, né? Mas uma coisa que nós precisamos entender, mulheres, que aquilo que Deus entregou na nossa mão, basta somente com que nós venhamos a crer e a entender, sabe? Nós precisamos acreditar naquilo que Deus depositou na nossa mão, né? Muitas vezes eu não preciso que muitas pessoas acreditem, mas é o suficiente quando eu valorizo, eu acredito e eu tenho zelo, eu tenho cuidado, eu tenho amor por aquilo que Jesus me confiou nas minhas mãos, né? Então, às vezes, Deus vai apontar coisas para nós que não apontou para outras pessoas. E às vezes tem pessoas que não vão entender, né? Vão achar que aquilo é pequeno, que aquilo é muito simples. E isso tem tudo a ver, mulheres, com a palavra, né? A pequena palavra que Deus dividiu comigo. Tem falado ao meu coração no decorrer desses dias, né? Eu quero contar um pouquinho aqui daquilo que eu estou vivendo nesse tempo e eu acredito muito que Deus ele vai mexer com as nossas estruturas aqui nesse dia. Amém, mulheres? Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa encontrar em cada mulher aqui um coração aberto, sabe? Para poder receber tudo aquilo que o Senhor quer falar aqui com a gente nesse dia. Amém? Eu quero poder transmitir essa palavra com toda a simplicidade, de uma maneira assim, mais, sabe, simples, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar com a gente nessa manhã. E mulheres, para mim especificamente, né, o que foi colocado aqui é que é tudo sobre Jesus e mulheres arraigadas, né? Então eu acredito muito, mulheres, que quando nós somos mulheres arraigadas, né, verdadeiramente enraizadas no Senhor, com as nossas raízes estabelecidas no Senhor, nós vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos não é sobre nós, mas tudo realmente é sobre Jesus. Tudo aquilo que nós oferecemos diante da presença de Deus não tem a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que Jesus usa as nossas vidas, né, através da sua mão, para poder tocar mulheres, lugares, nações, né, aonde a voz do Senhor vai ser usada através da nossa vida para poder tocar esses lugares. Amém? E esse tema mexe muito comigo, porque é algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, mulheres, já há 6 anos, né? Eu vivo aqui na França, já tem 6 anos com a minha família, né? E durante 6 anos, mulheres, da minha vida, eu sempre fui, assim, muito ativa nas redes sociais. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, né, no YouTube, gravando ministrações, gravando palavras e cursos, a Escola Profética Raízes. Então, eu sempre fui muito ativa com relação a isso, né? Só que o que acontece, especificamente nesse tempo, mulheres, Deus ele fez uma reviravolta da noite para o dia, dentro do meu coração com relação a isso, né? Hoje nós vivemos dentro de um tempo onde, querendo ou não, dentro da rede social, nós vemos muitas pessoas falando muita coisa. E querendo ou não, nós vemos muitas mulheres se comparando umas às outras. E existem mulheres até que se diminuem diante umas das outras, né? Muitas vezes eu não vejo isso como algo que uma mulher possa ter inveja da outra, possa ter ciúme da outra, não, mas é aquele senso de comparação, né? Mulheres que são grandes vozes aí afora, né? Mulheres que fazem aí grandes feitos, e muitas vezes quando nós olhamos para nós acabamos nos sentindo assim tão pequenas naquilo que nós estamos fazendo, sabe? Só que o que nós precisamos entender, mulheres? Nós precisamos entender o que é que motiva o nosso coração todos os dias para poder ir para os lugares e ser uma voz nesses lugares, sabe?
aquilo que vai ser o resultado daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor tem tudo a ver com a motivação do nosso coração. Então, muitas vezes, o que nós vamos precisar entender, que é aquilo que eu precisei entender nesse tempo, mulheres, é que vai existir momentos onde o Senhor vai pedir para que nós venhamos a voltar para o nosso secreto, voltar a praticar aquilo que era simples, as pequenas, as obras iniciais, para depois o Senhor poder continuar fazendo através das nossas vidas, sabe? Então, a partir do momento, mulheres, que se torna fácil para nós, tranquilo, de estar diante de uma câmera, de estar diante a pessoas, de estar diante a rede social, sendo uma voz, né, nos lugares por onde a nossa voz vai percorrer através daquilo que Deus vai usar as nossas vidas. A partir do momento que isso se torna tranquilo de se fazer, alguma coisa está errada. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus nos fala que nós devemos temer ao Senhor. Então eu fico imaginando, mulheres, a seriedade que é dentro do mundo espiritual quando nós proferimos o nome de Jesus, sabe? E muitas vezes nós não temos essa percepção, né? Nós falamos no nome de Jesus, nós proferimos o nome de Jesus como se fosse assim algo normal. E o que nós precisamos entender é o poder que o nome de Jesus tem para curar, para restaurar, para libertar vidas, lugares, povos e nações por onde nós passamos, sabe? E quando nós falamos sobre esse tema de uma mulher arraigada no Senhor, né, uma mulher que ela é fundamentada no Senhor, eu sei que hoje nós ouvimos pregações sobre várias mulheres na Bíblia que fizeram história, né? Mas a mulher que o Senhor mais queima dentro do meu coração, mulheres, é Maria de Betânia, né? Quando nós vamos olhar para as mulheres no Antigo Testamento, nós vamos ver mulheres que fizeram grandes histórias, fizeram grandes feitos, né? Mulheres que se tornaram rainhas em povos, né? Mulheres que foram juíza, né? Como nós vemos Débora, como nós vemos Ruth, nós vemos Esther, um exemplo de uma grande mulher. Só que, mulheres, quando a Bíblia registra para mim que Maria abria a sua casa para que Jesus pudesse descansar na sua casa, sabe? Que Maria era uma mulher que parava de fazer tudo aquilo que ela estava fazendo somente para ficar aos pés de Jesus. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu começo a ter o meu coração desejoso por me tornar uma mulher parecida com ela, sabe? Mas não ser uma mulher que vai estacionar naquilo que Maria fez, que está registrado na palavra de Deus. Mas eu quero ser uma mulher que vai fazer além do que aquilo que Maria de Betânia fez para Jesus, né? A palavra de Deus, nós vamos ver ali que Jesus, ele passava por vários lugares fazendo grandes coisas. Mas quando ele ia para Betânia, ele ia ali para repousar na casa dos seus 3 amigos, sabe? E esse tempo, mulheres, que eu estou vivendo, algo que o Senhor pediu a mim era para que eu parasse de fazer tudo aquilo que eu estava fazendo ativamente nas redes sociais, né? Por quê? Porque as redes começaram a tomar o lugar do Senhor na minha vida, né? Eu não sei quantas mulheres vão se identificar aqui com essa palavra, mas quando o Senhor trouxe para mim, mulheres, esse despertar, isso começou a tocar profundamente o meu coração, sabe? Começou a colocar algumas coisas dentro de mim em questão, né? Porque hoje nós vemos aí inúmeras pessoas fazendo coisas para Deus e muitas vezes coisa que o Senhor não nos pediu para fazer, e muitas vezes caímos no piloto automático e fazemos coisas sem Deus estar nisso. Mas nós afirmamos que nós estamos fazendo para o Senhor, né? E quando eu me deparei que no decorrer do tempo, algumas coisas que eu fazia antes, como Maria, que era ficar mais tempo aos pés de Jesus, que era me debruçar mais tempos nas Escrituras, né? Que era passar tardes com o Senhor na sala da minha casa, onde o cheiro de Jesus invadia o lugar onde eu estava, onde era perceptível a presença de Jesus entrando no lugar onde eu estava, onde eu podia sentir o Senhor sentado ao meu lado. Essas coisas começaram realmente a incomodar o meu coração, e quando foi, mulheres, de prontidão que eu disse sim ao Senhor.
E eu disse assim, Pai, se eu precisar parar de fazer tudo aquilo que eu tenho feito, que talvez são coisas, mulheres, que estava dando resultado talvez para outras mulheres. Mas a partir do momento que eu começo a fazer coisas que para o Senhor eu não estou resultando, em mais intimidade com o Senhor, em mais profundidade com o Senhor, sabe, em ser uma mulher mais enraizada nele e entender que tudo que eu faço, né, é sobre Jesus, é para Ele que eu estou fazendo. Então, a partir desse momento, Jesus, ele nos convida a voltar para o secreto da nossa casa, para poder ouvir as direções que o Senhor tem para esse novo tempo que nós estamos vivendo, né? No decorrer desse tempo, eu estava desenvolvendo um projeto, né, onde eu queria trabalhar com mulheres na área das emoções das mulheres, ajudar as mulheres, atender as mulheres. E mulheres, era um projeto lícito que o Senhor entregou nas minhas mãos, né? Era algo da parte do Senhor que estava autorizado sobre a minha vida. E levou algum tempo para que esse projeto nascesse. Só que o que acontece, mulheres? Na mesma semana que o projeto nasceu, eu estacionei o projeto na mesma semana. Porque eu entrei num dilema com o Senhor. Eu disse assim para o Pai, eu falei, Pai, para eu desenvolver esse projeto, eu vou ter que estar mais ativa nas redes do que aquilo que eu já estou, para que eu possa fazer o projeto caminhar. E ali naquele momento, mulheres, eu coloquei diante do Senhor, se eu precisar estar mais ativa nas redes, da maneira que eu já estou, e isso vai me roubar o tempo que eu tenho com o Senhor, então, Senhor, eu prefiro sacrificar. E eu devolvi esse projeto para o Senhor. Porque eu entendi aquilo que o Senhor está me pedindo nesse tempo. Eu não tenho como, mulheres, ajudar outras mulheres. Eu não tenho como permanecer sendo uma voz por onde quer que eu esteja. Se o Senhor não enxergar dentro de mim frutos de uma mulher que é capaz de entregar qualquer coisa para poder permanecer na presença dele. Sabe? Muitas vezes nós caminhamos de um lado para o outro desesperadas, né? Procurando descobrir qual é o nosso propósito de vida, né? E algo que eu escutei nessa semana, mulheres, eu achei isso muito lindo e tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesse tempo, é que o propósito da nossa vida, mulheres, é conhecer a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Entende? E a nossa missão é tornar Jesus Cristo conhecido para aqueles que não conhecem. E quando eu falo sobre tornar Jesus conhecido, isso não tem a ver só com aquilo que eu faço nas redes. Mas isso tem a ver com o tempo de mesa que eu gasto com aqueles que são carentes de ouvir a palavra de Deus sendo discipulado na mesa da minha casa. Com aquelas ovelhas que caminham como sem um pastor e precisam ser abraçadas pelo mesmo evangelho que um dia alcançou as nossas vidas. Sabe? Eu acredito muito que vai chegar um tempo aonde o Senhor vai dizer para mim novamente, filha, eu quero que você volte a ser ativa novamente. Só que para que isso aconteça novamente, mulheres, primeiro, eu quero voltar a fazer pequenas coisas que talvez para algumas pessoas era pouco, né? Às vezes o que as pessoas elas estão atrás é daquilo que você tem para oferecer para elas. Se você tem uma palavra para oferecer, se você tem um encorajamento para oferecer, né? Se você tem uma mão estendida para oferecer. Só que aquilo que Jesus quer de nós é que primeiramente nós possamos estar aos pés dele, buscando a presença dele verdadeiramente, sabe? A partir do momento que o nosso coração começa a se inclinar mais para aquilo que é exterior, acaba que o nosso interior, ele vai perecendo. Então nós precisamos entender, eu posso fazer infinitas coisas no decorrer do meu dia, infinitas coisas, mas essas coisas não podem roubar o meu coração do coração do Senhor. Essas coisas não podem ter uma atenção maior do que a minha construção no meu secreto. Nada pode ter um valor maior sobre as nossas vidas que não seja, sabe, ser uma Maria de Betânia derramada aos pés de Jesus, sabe? E mulheres, quando a gente chega a esse entendimento,
Quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração para a gente chegar, sabe, dentro desse discernimento que ele derramou sobre a nossa vida, nós começamos a mudar algumas coisas que talvez para algumas pessoas elas nunca vão conseguir entender. Desde que Jesus derramou essa palavra sobre a minha vida e me fez esse pedido por esse tempo, aquilo que eu tenho procurado fazer, eu não tenho procurado mais, mulheres, a encontrar um descanso nos braços do Senhor. Olha que coisa maluca. Mas eu quero que Jesus entre pela porta da minha casa e ele encontre um lugar de descanso nos meus braços. Sabe? Eu não quero chegar diante de Jesus e ser necessitada com que Jesus seja uma Betânia para mim, mas eu quero ser uma Betânia para Jesus. Quando a gente entende o amor que Jesus tem pelas nossas vidas, que ele não nos pede nada, que tudo aquilo que nós fazemos, o nosso serviço, sabe, as nossas atividades, que nós fazemos em nome de Jesus, nós fazemos para ser contribuintes do reino do Senhor. Mas uma verdadeira embaixadora de Cristo sobre essa terra, ela tem a presença de Jesus onde ela chega. Quando ela fala, é perceptível a presença de Jesus. Quando ela chega, o cheiro de Jesus invade aquele lugar. Porque ela é uma mulher que ela caminha lado a lado com o Senhor. Então, quando as pessoas olharem para aquela mulher, elas vão testificar que aquela mulher esteve com Jesus. Sabe? E mulheres, eu oro nesse tempo para que as pessoas possam encontrar em nós, sabe? Mulheres que carregam verdadeiramente a presença de Jesus, sabe? Mas não porque a gente tem uma boa oratória, sabe? Porque nós temos um bom discurso, sabe? Não porque a gente prega algo da moda, algo que está todo mundo pregando, não porque a gente, sabe, recebe influência de pessoas que a gente admira, não. Mas que nós possamos chegar dentro de um nível de profundidade no Senhor, aonde o Senhor seja a nossa principal e única referência, sabe? Onde o Espírito Santo, ele possa realmente, sabe, tocar as nossas vidas ao ponto de nos constranger a sermos mulheres preocupadas com o coração de Jesus, sabe? Quando nós olhamos para Maria, que ela quebra aquele frasco de perfume, né? Aquele frasco de nardo, que era algo tão caro naquele tempo. Quando você vai para o significado, mulheres, do que era aquele nardo, nós vamos olhar ali que aquele nardo, ele tinha um efeito curativo, sabe? Ele curava inflamações, feridas. Só que o mais curioso é que quando Maria, ela unge os pés de Jesus e enxuga os pés dele com o cabelo dela, Maria não sabia que Jesus iria ser crucificado. E ali Jesus deixa uma palavra-chave no versículo, dizendo que ela estava preparando ele para o seu sepultamento. Ou seja, todas aquelas dores que Jesus passou na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Era como se houvesse ali um preparo simbolicamente falando, sabe, daquilo que iria acalmar as feridas de Jesus na cruz. Sabe, daquilo que iria aliviar aquelas feridas de Jesus na cruz, simbolicamente falando. Mas Maria não sabia disso. Agora, essa mulher, ela era uma mulher tão íntima de Jesus, que inconscientemente, ela teve uma ação de trazer alívio para Jesus antes da crucificação. Eu já tinha passado por essa passagem na palavra de Deus tantas vezes. Tem tantas pessoas que pregam sobre isso. Mas quando você vai, mulher, na profundidade dessa palavra, você vai na profundidade do significado de tudo isso, aí você consegue entender que tamanho era a intimidade dessa mulher, que aquilo que ela usou para poder ungir os pés de Jesus simbolizava um óleo, um perfume, né, de um cheiro agradável. Era um óleo que curava todas as inflamações, sabe? Não que isso diminuiria o sofrimento de Jesus na cruz, mas a casa de Maria era um lugar onde Jesus repousava. E essa mesma Maria, que tinha intimidade com Jesus, que era uma mulher profunda em Jesus,
que era uma mulher que sabia que tudo era sobre Jesus, que era uma mulher que tinha fé, era uma mulher que ela era amiga de Jesus. Ela era uma mulher totalmente arraigada em Jesus. Era uma mulher que deixava tudo, entregava tudo para ficar aos pés de Jesus. Era uma mulher que renunciava tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que fosse necessário para poder ficar aos pés de Jesus, contemplando a presença de Jesus no lugar onde ela estava. Sabe? Então, quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos que Maria era muito mais profunda do que aquilo que nós imaginávamos, sabe? E eu tenho orado nesse tempo, mulheres, para que o Senhor possa achar dentro da minha casa esse lugar, sabe? E eu oro sobre a tua vida para que Jesus possa encontrar na tua casa esse lugar, sabe? Aonde Jesus vai poder encontrar repouso na tua casa. Não é uma casa onde ele vai precisar chegar para poder arrumar a nossa bagunça. Não é uma casa onde ele vai chegar, aonde ele vai precisar resolver os nossos problemas. Porque nós vamos nos tornar mulheres tão profundas no Senhor, ao ponto de abrir a porta da nossa casa e dizer assim: Jesus, as coisas aqui estão organizadas, porque o Senhor tem me ensinado a organizar. Os problemas aqui, eles acontecem, porque nós não estamos livres disso. Mas ei, eu não estou aqui para apresentar um problema para ti, mas eu estou aqui para apresentar uma cama para o Senhor repousar. Eu estou aqui para te apresentar o meu colo para o Senhor deitar. Eu estou aqui para te apresentar, Jesus, a minha vida como um perfume de cheiro agradável e suave, na pureza do teu espírito, do qual eu tenho buscado viver em santidade, buscando a tua presença face a face, a cada dia mais e mais. Ainda que eu tiver que renunciar tudo aquilo que eu tenho, renunciar tudo aquilo que me é lícito, tudo aquilo que o Senhor me entregou, para gastar a minha vida aos teus pés. Então eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso conhecer a ti, buscar e prosseguir ao Senhor e fazê-lo conhecido diante aqueles que ainda não te conhecem, diante aqueles que ainda são necessitados e carentes de conhecer esse Jesus na profundidade do qual eu tenho conhecido. E eu quero encerrar, mulheres, essa palavra que o Senhor dividiu comigo, citando o capítulo 132 de Salmos, do verso 2 ao verso 5, onde a palavra de Deus diz assim: como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, eu não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. E mulheres, quando a gente fala disso, e não descansar, enquanto não achar um repouso para o Senhor, isso é algo muito profundo. Porque normalmente a gente mais gasta o nosso tempo procurando coisas para Jesus resolver para nós, do que um lugar de descanso para Ele, sabe? Então eu oro em nome de Jesus para cada uma das mulheres que estão aqui, para que você possa ser uma mulher, sabe, que a partir de hoje, se até aqui isso não era uma realidade sobre a tua vida, mas eu oro em nome de Jesus para que você possa ser essa mulher, sabe, que não vai descansar enquanto o Senhor não encontrar um lugar de repouso na tua casa. Sabe, em nome de Jesus, que nós possamos nesse tempo, mulheres, sabe, continuar servindo, continuar fazendo no nome do Senhor, continuar sendo ativas na vida de outras mulheres que precisam. Mas assim como o Senhor me tocou com aquilo que o Senhor me pediu, eu também oro para que o Senhor toque você aí do outro lado, sabe? Não deixar nada roubar você de Jesus. Não deixa a tua vida ativa roubar você dos pés de Jesus. Não deixa os problemas que você tem enfrentado serem apresentados para Jesus como problemas. Mas que você possa ser aquela mulher tão fundamentada no Senhor, tão enraizada no Senhor, ao ponto de dizer assim: Jesus,
Qual é o vaso que eu preciso quebrar diante da tua presença? Sabe? Com o que eu tenho mais gasto tempo hoje? É fazendo coisas ou é aos teus pés? Não deixa nada tirar o meu tempo contigo. Sabe? E acima de tudo, mulher, jamais se compare. Jamais se diminua diante aquelas talvez que estão à tua volta. Porque o que você precisa entender, que aquilo que Deus confiou na tua mão, é para que você faça. É para que você exerça. Ninguém precisa acreditar nos sonhos que Deus entregou na tua mão. É só você que precisa acreditar. E para uma mulher não duvidar daquilo que Deus entregou na mão dela, ela precisa ser uma mulher totalmente profunda em Jesus. Porque a partir dessa profundidade você vai se tornar uma mulher autêntica. Uma mulher que ela pode olhar que está lá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas ela, as pessoas vão olhar para ela e vão ver essa mulher, ela é diferente. Todo mundo prega a mesma coisa, mas ela prega algo que é diferente. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar você aí nessa manhã. Sabe, com cura, com libertação, que você possa, sabe, romper naquilo que talvez você não conseguiu romper, sabe? Que você possa entregar talvez coisas que Jesus já pediu para você entregar e você não está conseguindo entregar. Sabe, você tem segurado nas tuas mãos. Então, em nome de Jesus, que você possa abrir as tuas mãos nessa manhã, mulher, e soltar aquilo que Jesus já pediu para você entregar. Eu quero dizer para você nessa manhã que não existe nada sobre essa terra que tenha um valor maior do que ser uma mulher com a presença de Jesus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero em nome de Jesus que um pedacinho desse testemunho, um pedacinho daquilo que eu tenho vivido, né? Possa realmente, sabe, ter ido de encontro com o teu coração nessa manhã, sabe? E eu oro aqui para que essa quantidade de mulheres aqui que nós estamos, sabe, que eu possa receber testemunho de vocês, sabe? Aonde vocês vão poder dizer assim: Dani, eu sou uma mulher verdadeiramente arraigada no Senhor. Eu sei que tudo é sobre Jesus. Eu sei que verdadeiramente nada sobre essa terra tem um valor maior do que a presença do meu Deus, sabe? Não tenha medo, mulher, de abrir mão. Não tenha medo de ser esquecida. Não tenha medo. Porque o mesmo Deus que te pediu coisas, Ele é fiel para cumprir coisas maiores ainda nas tuas mãos. Mas Ele precisa encontrar em você um coração obediente e um coração desapegado de coisas. O Deus que entrega, Ele também vai tomar. Então, em nome de Jesus, não se apegue àquilo que Deus te entregou, porque hoje Ele te pede coisas, mas amanhã Ele tem coisas maiores para te confiar. E assim é a nossa vida. E quando o grande dia chegar, o que nós vamos levar daqui? Nada. Nós só vamos levar a nossa vida de obediência e amor que nós carregamos sobre essa terra a Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada. Amém? Deus abençoe. Pastora Dani, tem como a senhora orar para a gente encerrar, por favor? Amém. Amém. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Essa é a tua palavra, Deus, que está entregue, Pai, na simplicidade do teu Espírito, Deus. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa encontrar, Deus, na vida dessas mulheres, Pai. Mulheres que vão ser ainda maiores do que Maria de Betânia, Pai. Porque nós não nos comparamos, mas nós queremos fazer coisas maiores ainda do que Maria fez para ti, Jesus. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós mulheres que agradam o teu coração, Pai. Mulheres que não têm o seu coração preso nas coisas dessa terra, Deus, preso, Pai, naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Mas que nós possamos, Pai, ter o nosso coração preso à tua palavra, em cumprir a tua palavra, Jesus. Eu oro, Pai, abençoando a vida dessas mulheres, Pai querido. Derrama cura sobre a vida delas, ó Pai. Quebra cadeias, quebra correntes, Pai. Se existem mulheres aqui talvez aprisionadas, ó Pai. Quebra, Deus, o espírito da comparação, Pai, de competição, Pai. Quebra todas essas coisas no nosso meio, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, mulheres íntegras,
puras e verdadeiras diante da tua presença, Pai querido, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessas mulheres, Pai, a casa dessas mulheres, os maridos, os filhos, Pai, toda a sua família, Pai, o trabalho, Deus. Tudo aquilo que essas mulheres colocar as mãos, ó Pai, que elas possam estar colocando as mãos, ó Pai, crendo que o Senhor é quem está direcionando, Pai, que tudo seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Paizinho. É o que nós te entregamos, Pai. Te agradecemos, Deus, e te pedimos. Fica conosco, Deus, que a tua presença jamais saia de perto de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Eu estou impactada. Ficaria aqui a manhã inteira te ouvindo. Como Deus, ele é poderoso, sabe? Eu fico assim, constrangida com o que Deus faz, porque nós queremos tanto que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. E como essa palavra marca o nosso coração, né? Ainda bem que a pastora Mônica está aqui gravando, porque aí todas as vezes que, né, vocês estiverem angustiados, ouçam essa palavra, porque a pastora Dani, o quão é precioso isso, revelador, né? Que na nossa casa, Jesus encontra um lugar de descanso. Enquanto a gente quer que Jesus entre, resolva tudo e coloque tudo no lugar, eu entendo nessa manhã que hoje, através dessa palavra, Deus muda a nossa oração. E não é mais que Deus entre e coloque tudo no lugar, mas que Jesus encontra um lugar de descanso na nossa casa, né, na nossa vida. Então, assim, muito obrigada por essa palavra. Eu creio que cada uma dessas mulheres que aqui estão foram impactadas. Eu creio que houve transformação. Assim, a minha vida foi completamente transformada através dessa palavra, porque tantas vezes nós pedimos o direcionamento de Deus, né? E aí o Senhor pega lá, não, vai lá chamar a pastora Dani lá da França, né, usar o tempo dela de almoço, porque a gente precisa ouvir sua voz. Então, assim, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que não seja apenas dessa vez, mas que nós possamos ouvir muito ainda do Senhor através da sua vida, porque são 6 anos onde Deus te colocou em um lugar para que houvesse revelações, né? Como a senhora mesmo disse, é que a gente possa pregar aquilo que ninguém está pregando. E hoje nós ouvimos algo, pelo menos eu entendo isso, que nós, as 40 mulheres que aqui estão, ouviram algo, acho que elas nunca tinham ouvido, porque foi revelador e houve transformação sobre a nossa vida nessa manhã. Amém. Que bom, Deus é um Deus de conexões. Eu já amo muito a sua vida e que nós possamos estar juntas nessa caminhada, levando Jesus onde quer que Ele nos coloque. Amém? Aleluia. Meninas, é isso. Que essa palavra tenha marcado o teu coração, assim como marcou o meu. Depois que a pastora Mônica me mandar, eu vou colocar lá no grupo. Então, ouça quantas vezes forem necessárias. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu dia. Amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo, pastora Dani. Obrigada, viu?